Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu tô aqui para construir uma tabela com valores contínuos, tá? Então eu vou postar esse vídeo hoje e vou postar provavelmente amanhã ou depois sobre o histograma, que é o gráfico que é feito a partir de uma tabela com dados contínuos, tá? Então, primeiro, por que a necessidade de fazer uma tabela com dados contínuos? Primeiro, o que é isso, né? Em estatística, às vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, peso de 25 alunos de uma sala. Então, eu vou perguntando um por um e vou anotando os 25 pesos que esses alunos têm. Então, vamos supor que tem algum número que repete muito. Por exemplo, se eu tivesse perguntado a quantidade de irmãos que cada aluno meu tinha. Então, eu tenho respostas bem precisas. Então, eu tenho assim, por exemplo, eu não tenho nenhum irmão, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Eu tenho números inteiros e eu tenho uma quantidade de respostas muito repetitiva, né? Provavelmente de 0 a 4, de 0 a 5 no máximo. Agora, aqui, vocês podem notar, eu perguntei o peso. Então, eu tenho 83, 51, 52, 55, 58... Só dos 50, olha a quantidade de diferentes que eu tenho. Então, se eu for colocar numa tabela esses pesos do jeito que estão ali, então, por exemplo, igual eu comentei com relação ao número de irmãos. Então, vamos supor, 10 alunos me falaram que não tem nenhum irmão. 6 alunos me falaram que tem 2 irmãos. 7 alunos me falaram que tem 3. Ou seja, essa quantidade de irmãos iria se repetir. Então, eu faço uma tabela de valores discretos, né, de números inteiros. Agora, aqui... Imagina se eu fosse colocar uma linha para cada número. Vamos supor que aqui não repita peso algum, tá? Então, ó, 83 tem uma vez só, 51 uma vez só, 52, nem sei se repete. Não, repete. Ó. Mas enfim, vamos supor que não repita. Eu ia ter uma tabela com 25 linhas e o valor da frequência ia ser 1. Então, uma pessoa tem 52 quilos, uma pessoa tem 54, uma pessoa tem 58, uma pessoa tem 80. Deu para entender que fica inviável até a leitura dessa tabela? Né? Porque fica só com o número 1 na frequência e ela fica muito grande. Então, quando isso acontece, quando eu tenho uma variação grande de números, né? Mesmo que eles sejam próximos, a gente faz uma tabela de valores contínuos. O que é isso? É uma tabela com intervalos. Então, eu coloco, por exemplo, assim, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, entenderam? Isso nós vamos chamar de classes, intervalos de classes, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui uma maneira de definir quantos intervalos é o ideal, tá? Não é a única maneira de fazer, mas é o que acho mais fácil da gente guardar, que eu vou falar para vocês. Vou definir, então, quantos intervalos de classe eu vou ter e de quanto até quanto que vai esse intervalo, tá? E aí a gente vai construir essa tabela junto aqui agora. Então, primeira coisa, eu vou, para definir quantas linhas a minha tabela vai ter, quantos intervalos de classe eu vou precisar... Basta fazer uma das maneiras de fazer, eu esqueci como é que é o nome disso, método de Klein, é um negócio com K, fugiu o nome agora. Mas uma maneira mais rápida de fazer é determinar a raiz quadrada da quantidade de elementos que você tenha, tá? Mesmo que não for um número exato, você vai pegar um número inteiro mais próximo, tanto superior quanto inferior. Eu particularmente prefiro pegar superior, tá? Porque eu acho que fica melhor a divisão. Mas você pode pegar inferior também. Então, por exemplo, se fosse raiz quadrada de 20, é 4,5 por aí. Então, você pode pegar ou 5 classes ou 4 classes, entendeu? 4 linhas ou 5 linhas. Eu particularmente prefiro pegar 5 linhas. Eu prefiro pegar um número inteiro mais próximo, né, superior. Então, aqui vai dar exato. São 25 pesos, né? Já coloquei ali, peso de 25 alunos. Então, são 25 pesos. Então, para determinar o número de linhas da minha tabela... Eu vou fazer isso. Raiz quadrada do meu N. Quem que é N? Esse N minúsculo em estatística representa o total da minha amostra. A quantidade de elementos que tem a minha amostra. Né? Ou seja, a resposta para a minha pesquisa. Então, qual foi a minha pesquisa? Qual o peso de 25 alunos, tá? Então, raiz quadrada aqui pra gente, então, de 25. Então, são 5. Esse 5 aqui, então, vai ser o número de classes, né? O número de linhas da minha tabela. Então, eu vou montar 5 classes, tá ok? Ou eu subo o morro ou eu desço o morro, impressionante. Bom,
Agora eu vou definir de quanto até quanto vai a minha classe. Para isso, eu preciso saber a amplitude total, né? O que eu quero definir é a amplitude de classe. Então, por exemplo, se for de 50 a 60, eu tenho uma amplitude de classe igual a 10. Eu quero saber a amplitude total, ou seja, o menor número da minha tabela e o maior número da tabela. Esse número vai me ajudar a definir. Por quê? Eu vou colocar tudo em 5 linhas. Então, eu vou saber qual é a minha amplitude total e dividir para 5, tá? Por acaso, se não der um número exato, lá no final eu posso colocar um número maior, tá? Então, por exemplo, se o meu número maior é 90 e eu quero colocar 91 e eu quero colocar, sei lá, de 12 em 12 na minha tabela, eu posso colocar, em vez de terminar no meu 91, terminar no 94, terminar no 93, para que eu tenha um intervalo de classe igual em todas as linhas, tá? Não tem problema passar um pouquinho, mesmo que eu não tenha um número, né, até o limite que eu colocar na última linha, tá? Então, aqui, eu preciso enxergar na minha tabela qual é o menor valor e qual é o maior valor. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ficar grande, gente. Desculpa, mas vou aproveitar e vou pedir um like de uma vez, né? Porque já que vai ficar grande, já dá um like, já escreve aí nos comentários, já se inscreva e vamos lá. Então, amplitude total é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, vamos descobrir aqui onde está o maior valor e onde está o menor valor. Bom, o menor valor que eu estou enxergando aqui, ó, é o 45, ó. Esse é o menor valor, certo? Ó, dá pra enxergar aí direitinho? Acho que dá. Bom, e o maior valor, cadê? 83. Tá aqui. Então, é isso que eu preciso calcular. A diferença entre essas duas, esse valor maior e esse valor menor. Então, o valor maior é 83. O valor menor, 45. Então, fazendo a amplitude total, 83 menos 45. Sempre dessa forma, tá? Então, aqui nós vamos ter 13 menos 5, 8. 7 menos 4, 3. 38. Aí, como eu comentei com vocês, nós vamos ter, olha, 5 classes. Se eu pego 38 e divido por 5, vocês já sabem que não vai dar um número inteiro, né? Todo número que é divisível por 5 termina em 0 ou 5, então não vai dar um número inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou expandir um pouquinho essa minha amplitude total, a fim de ter resultados exatos, né? De ter intervalos totalmente iguais, tá? Então, 38 dividido por 5 não dá, mas se eu aumento 2 aqui, 40 é divisível por 5, concorda comigo? Então, eu vou pensar que a minha amplitude, em vez de ser 38, é uma amplitude 40, tá? É claro, se na prova perguntar qual a amplitude total, amplitude total, 38, tá? 38 quilos. Agora, para colocar na tabela, você pode aumentar um pouquinho essa amplitude. Então, eu vou pensar em 40, tá? Então, pensando nessa amplitude igual a 40, amplitude de 40, vamos pensar, eu tenho 5 classes e a diferença entre o maior valor e o menor valor, eu falei, a diferença do maior e menor, 40. Então, em cada linha tem que ter 40 dividido por 5, 8 números, tá? Então, eu vou começar a ir colocando de 8 em 8 em cada linha, tá? Na minha tabela. Para que aí vou ficar com 5 classes com amplitudes de classe iguais a 8 quilos, ok? Então, vou ver se vai caber aqui. Vai, vou dar uma espremidinha aqui para caber, mas vai caber. Então, olha só. Vou construir aqui, então, vou colocar 2 colunas. A primeira coluna corresponde à informação. Então, o que é o que eu tenho ali? Peso dos alunos. A segunda coluna vai ser a quantidade de pessoas que tem aquela informação que eu já coloquei na minha direita. Então, minha primeira coluna vai ser a informação que eu tenho. Então, peso dos alunos. E a minha segunda coluna, o Matiz vai me atrapalhar aqui, é a frequência. Frequência, normalmente, nós colocamos FI, tá? O símbolo de frequência absoluta, FI. A frequência é simplesmente quantas pessoas têm aquela informação que está ao lado, tá? Então, vamos lá.
Como que vai ser as nossas classes? O primeiro número que eu vou colocar aqui é o menor valor, no caso 45. Então, vai ficar a primeira das minhas 5 linhas. Vamos montar aqui. Então, a primeira das minhas 5 linhas vai começar no 45 e olha a minha amplitude. A amplitude vai ser de 8 em 8 quilos. Então, eu vou pegar 45 mais 8, 53 quilos. Vê se vocês entendem. Importante, nós vamos colocar um T aqui, ó, na nossa tabela. O que que representa esse T? No caso, né, se poderia inclusive estar marcado aqui. Não na última linha pode estar marcado um risquinho para cá, não na primeira. Mas o que significa esse T? Esse risquinho significa que o número que está do lado desse risquinho entra. E onde não tem o risquinho, que no caso é o 53, não entra. Então, por exemplo, o que eu tô falando aqui na primeira linha? Que eu vou marcar quantas pessoas têm um peso de 45 quilos até 53, não incluindo o 53, tá? Por quê? Porque ele vai estar na linha de baixo. Sempre o número que fica embaixo é o mesmo número que eu terminei na linha de cima. Aí, se eu peso 53 quilos, quem dera, se eu pesasse 53 quilos, o que eu ia fazer? Eu ia jogar eu na linha de baixo, tá? E não na primeira linha, tá ok? Bom, então mesma coisa, eu vou sempre somando de 8 em 8. A minha amplitude de classe é de 8 em 8. Então, vai ficar 53 mais 8, 61. Ok? Tudo bem? Bom, mesma coisa. Quem tá aqui na segunda linha? Quem pesa de 53, incluindo 53, ó, por causa do risquinho, até 61, excluindo o 61. Ok? Bom, terceira linha. Repito 61 e vou junto mais 8. Sempre de 8 em 8. Então, 61 mais 8, 69. Quem tá aqui na terceira linha? São os alunos que pesam entre 61 e 69. Inclui o 61, exclui o 69. Embaixo, 69 até, soma mais 8, 77. Então, quem está na linha de baixo? Quem pesa de 69 até 77. Última linha, repete o 77 e soma mais 8. 77 mais 8, 85. E aí é o que eu comentei com vocês, ó. Coloquei aqui o ideal, o último número que eu tenho é 83. Então, aqui poderia ir até o 83. Só que para ficar, né, uma quantidade, e aqui tem que ser, o ideal é que fique um número inteiro, uma vez que eu só tenho números inteiros aqui para peso. O ideal é que eu tenha, né, aqui tem um intervalo de 8, intervalo de 8, 8, 8 e 8. Então, aqui, coloquei 2 números a mais para poder encaixar esse mesmo intervalo, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo o total para finalizar nossa tabela. Bom, e aí, vamos contar quantas pessoas estão dentro desse intervalo. Então, como eu disse, depois eu vou fazer com esse gráfico o polígono das frequências e o histograma, tá? No próximo vídeo, que esse já tá imenso. Nossa, 3 minutos, agora que eu vou contar. Vamos lá. Então, vou marcar de verde quem está de 45 quilos até 53. Só que não entra 53, lembre-se disso. Então, vamos lá, me ajudem aí. Ó, 51 tá nesse intervalo. Então, 1. 52, 2, 45, 3, 52 de novo, 4, 52 de novo, 5. Então, olha, eu tenho 5 pessoas na minha primeira classe. São 5 pessoas que pesam entre 45 e 53 quilos, ok? Bom, vou pegar agora o vermelho para marcar segunda classe, de 53 a 61. Então, vamos lá. Se eu esquecer de algum, depois eu arrumo, tá, gente?
de 53 a 61. Lembrando que não entra o 61 nesse momento, ele vai entrar na linha de baixo. Então, 53, 55, 1, até 61 ele não entra, não, 54, 2, não, aqui ó, minto, 3, o 60 também. Então, 3. 1, 2, 3. Então, são 3 pessoas que têm o peso entre 53 e 61 quilos. Linha de baixo, 61 a 69. Vou fazer, deixa eu ver uma outra cor aqui, amarelo. 61 a 69. 61, tá aqui, 1. Ó, esqueci de um. Lembra que eu falei que se eu esquecesse, eu volto. Olha aqui o 58, ó. 58 é dessa linha de baixo aqui. Deixa eu voltar. O 58 tá entre aqui, ó. É 53 e 61. Então, são 4. Beleza? Arrumei aí. Bom, então, de novo, entre 61 e 69. Então, tem um aqui, 61. Depois, deixa eu ver, não. 69 ainda não entra, né? Só vai entrando de baixo. Então, não. 67, 2. É até 69. 68, 3. Então, 1, 2, 3. Então, são 3 pessoas que têm entre 61 e 69 quilos. Linha de baixo. Fazer de... acho que é preto isso aqui. 69 a 77. Então, de 69 a 77. Então, ó. Aqui, ó. 1. Esse já entra, 76. 2. 72 já entra. 3. 72 de novo. 4. 73. 5. 70. 71. 6. 71, 7, aqui não, 69, 8, 69, 9, 74, 10, 73, 11, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que é isso. E por último, vamos marcar de roxo, acho que esse roxo ou azul, não é esse. Quem tá de 77 a 85 quilos. Na verdade, até 83, que a gente sabe, né? Então, de 77, mais que 77 até 83. Então, nós temos aqui 1, que é o 78, 2, que é o 83. Então, ó, repare que preenchemos todos, né? 2 pessoas. E esse total ali agora eu vou conferir pra ver se eu não marquei, provavelmente não marquei errado, né? Porque não sobrou ninguém, mas eu tenho que conferir que tem que ter ali 25 pessoas, né? Então, ó, 5 mais 4, 9. 9 mais 11, 20. 3 mais 2, 5, 25. Bateu. Então, é isso. Está construído aqui, então, o nosso polígono de variáveis contínuas. Contínuas significa essa continuidade, tá? Então, nós vamos construir, igual eu falei no próximo vídeo, nós vamos fazer o gráfico dessa tabela. Eu vou vir com essa tabela pronta e a gente constrói o gráfico, tá ok? Mas a ideia é essa. Para que serve essa tabela, como eu disse, com valores contínuos e não números inteiros? Para que ela não fique muito extensa. E não é só de preguiça, mas é porque ela fica difícil de olhar, né? A gente não consegue entender uma variação. Então, por exemplo, com essa tabela, eu consigo perceber que a maioria dos meus alunos pesa entre 69 e 77 quilos, tá? Então, com a tabela desse formato, é mais fácil ver, né, onde está a maioria das pessoas, por exemplo. Agora, importante. Se a questão já não me dá isso aqui, o que é isso aqui? São os dados brutos, né? São a primeira pesquisa, né? O que eu anotei, a primeira anotação que eu tenho. A gente chama de dados brutos. Então, nós jogamos na tabela, fica mais fácil o entendimento. Mas vamos supor que ele já te joga pronta essa tabela, a questão já te dá uma tabela pronta de
variáveis contínuas, né? Sem esses dados, você não tem essa informação. E aí você tem essas linhas. Então, por exemplo, tá falando aqui que 4 pessoas pesam entre 53 e 61 quilos. Você não sabe exatamente o peso delas. Você sabe uma estimativa. Mas pode ser que as 4 pesem 53, pode ser que 2 pesem 53 e 2 54, pode ser que uma pesa 54, outra 55, outra 60 e a outra 59, enfim, estão entendendo o que eu quero dizer? Quando você tem a tabela desse jeito, sem os dados brutos, você não tem certeza, no caso da informação, você tem uma estimativa, né? Nós estimamos que 3 pessoas pesam de 61 a 69, mas eu não sei exatamente o peso dessas 3, tá? Mas é isso, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no canal para continuar seguindo o que eu vou falar de estatística aqui nesse mês. Vou postar muito vídeo de estatística nesse mês para ajudar quem vai fazer a prova da PM. A prova da PM de Minas Gerais tem estatística, né? A prova é dia 2 de setembro. Então acompanhe o canal que eu vou postar mais vídeos de estatística, tá ok? Um beijo. Tchau, tchau.